amigos do Canal 20 da NET, está no ar mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. O telespectador da NET já sabe o seu compromisso todas as quintas-feiras, às 22 horas, aqui no Canal 20, sempre com muitas informações e debates em torno dos principais temas da capital dos gaúchos. O patrocínio é do Sistema Domus de Ensino, Melnick Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. O tema da edição de hoje é o Complexo Logístico do Porto Seco, que visa relocalizar as empresas de transporte e logística numa única região da cidade, na zona norte aqui de Porto Alegre. Nossos convidados no estúdio são o vereador João Carlos Nedel e o executivo do Porto Seco, Jackson Castro, que está aqui ao lado do nosso comentarista Adelicel. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. É uma grande honra estar aqui, muito bem acompanhado de Ti Sagreira, do nosso sempre vereador Adelicel e de um parceiro grande que é o Jackson, que a gente trabalha há tanto tempo junto aí, lutando pelo desenvolvimento lá da região norte. Adelicel, com um tema muito importante, a situação do Porto Seco. Comentava anteriormente com o Jackson, aqui fora dos estúdios, que há uma década, mais de uma década, na verdade, se luta pelo acesso norte do Porto Seco. E a imprensa, nos últimos dias, tem dado uma amplíssima divulgação da possibilidade agora real, concreta, de que talvez até o final do ano as obras já estejam de fato em andamento, né? E que a gente possa, portanto, ter o acesso norte. Quando eu falo do acesso norte, para as pessoas se localizar, pense no complexo cultural do Porto Seco, com toda aquela estrutura do próprio Porto Seco, e para sair pelo lado da Fiergues, para pegar a região norte, para sair para a Freeway, enfim, é um lugar muito difícil dos grandes caminhões saírem. Então, nós estamos aqui, inclusive o Jackson pode explicar a importância logística e também a importância econômica desse processo. Mas antes, vamos acompanhar a matéria feita pela repórter Tatiana Feldens. Hoje, o Porto Alegre em Revista veio até o Complexo Logístico do Porto Seco. Nós estamos aqui com o Afrânio Killing e a gente quer saber qual a importância do Porto Seco para essa região da cidade, Afrânio. Na realidade, o Porto Seco trabalha para a cidade de Porto Alegre. Tudo que nós usamos em Porto Alegre passa aqui pelo Porto Seco. Se você entrar no shopping e olhar para a esquerda ou para a direita, esses produtos com certeza passaram por alguma empresa de logística aqui que trouxe até nós. Então ele é muito importante. E nós estamos localizados na Zona Norte, muito estrategicamente pegamos a saída para o norte e para o sul. Então é importante essa localização, é um projeto magnífico, é um projeto maravilhoso e nós precisamos consolidar o Porto Seco, porque ele está sempre a serviço da cidade de Porto Alegre. Te convido, Afrânio, você telespectador, para conhecer de fato a acessibilidade do local. Os caminhões incomodavam a população, por isso Porto Alegre começou a procurar um local que pudesse concentrar todas as empresas e que não atrapalhassem a população. E há 30 anos atrás nasceu esse projeto, onde todas as empresas de transporte e logística tiveram uma área para se instalarem. E isso aqui é uma parte do complexo logístico do Porto Seco. Porto Seco talvez seja o local de maior concentração de trabalho em Porto Alegre, porque Porto Alegre não tem mais indústrias. Então, na área de serviço, hoje nós temos aqui mais ou menos 4.000 empregos diretos, fora os indiretos, além do que ele se tornou um ponto de passagem de uma ligação norte-sul. Então, Porto Seco hoje é um local muito importante, talvez um dos locais mais importantes para a cidade de Porto Alegre. Nós temos hoje em atividade aqui, se não me engano, são 36 empresas, né? E o projeto seria para mais 50. Ou seja, consolidar o Porto Seco seria pensar no futuro da cidade, não é, Afrânio? Na realidade, sim, eu te diria que hoje o Porto Seco, ele é o único local em Porto Alegre que ainda tem áreas disponíveis para as empresas. A área total do Porto Seco, 957 mil metros, né? Quase 1 milhão, nós temos aqui quase 1 milhão de metros. Afrânio, há tempos que o complexo ele vem reivindicando a abertura do acesso norte, não é?
Exatamente. Nós estamos parados aqui em cima do leito do prolongamento da Plínio Creff, o chamado acesso norte. Ou seja, aqui está o Porto Seco, que é a ligação do norte, e aqui nós estamos para o sul. Nessa direção aqui está a Fiergs, ou seja, nós vamos descer pela Plínio Creff, vamos passar direto e vamos chegar na Freeway. Esse é o grande sonho das empresas do complexo logístico e da comunidade. Agora recebi a notícia do prefeito Fortunati que ele conseguiu em Brasília a liberação da verba para essa obra aqui que nós já brigamos há mais de 20 anos. Estou muito feliz, muito contente e agora conto com a colaboração do município de Porto Alegre, de toda a força da prefeitura, para que a gente consiga realizar essa obra. Essa obra não é para os transportadores, é uma obra para a cidade, é um benefício para a cidade. Imagine, os caminhões pesados chegam aqui, né, eles têm que entrar nessa avenida e vão andar pelas ruelas aqui, estragando tudo. Então isso aqui é uma ligação muito importante para Porto Alegre e a comunidade. E nós do Porto Seco estamos muito felizes. Ou seja, o projeto já existe, a verba já foi liberada. O que falta então para acontecer? Olha, o projeto existe, já foi feito, a verba está liberada, agora estamos precisando de um pouquinho de força política, porque a verba está liberada, e um pouquinho da força do nosso município. E eu peço ao nosso prefeito Fortunati que continue nos ajudando, como sempre nos ajudou a comunidade aqui do Porto Seco. Perfeito, esse é o recado, Sagreira, com vocês aí no estúdio. Muito bem, Tatiana Feldens, ótima matéria feita lá no Porto Seco. Jackson, então esta obra é a reivindicação imediata, mais urgente, digamos assim, dos empresários ali do segmento do complexo logístico do Porto Seco. Sem dúvida, Sagreira. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o acesso norte, que hoje é um acesso para a região, né? Ele se transformou muito importante não só para nós do Porto Seco, tá? Mas para o escoamento e o tráfego de veículos ali da região. A região norte cresceu muito em residências, em indústrias, em empresas, e o Porto Seco também. E nesse meio do setor de transportes, que nós precisamos muito desse acesso há muitos anos. É uma reivindicação de mais de 20 anos dos transportadores do Porto Seco. Que serve como um entreposto das mercadorias que depois acabam circulando pela cidade. Sem dúvida. O Porto Seco de Porto Alegre, ele é único no Brasil por se tratar de um Porto Seco privado, né, através de terminais privados, com incentivo do município de Porto Alegre para a instalação inicial. Nós funcionamos com a seguinte maneira: as empresas transferem, né, do centro do país as mercadorias em caminhões grandes, de até 27 toneladas, maiores até, né, e ali é dividido e distribuído, né, através da rede de caminhões menores para dentro da cidade. Vereador Nedel, como é que está o debate, a situação do Porto Seco no Legislativo Municipal? Bom, nós, como o Jackson já falou, é uma luta de muitos anos, o acesso norte do Porto Seco. Eu me lembro que o vereador Adelir Sela estava junto conosco quando nós fizemos reuniões já naquele tempo o ministro Márcio Fortes já tinha praticamente aprovado, e aí nós fomos atrás do projeto, encontramos o projeto, quando atualizamos o projeto, perdemos a verba. E aí a luta. Então, e agora, finalmente, nós temos a aprovação da presidente Dilma nas obras do PAC, de 33 milhões e 400 mil, ao que me consta. E eu fiquei muito satisfeito que o prefeito Fortunati estava em Brasília, e quando recebeu a notícia da inclusão do acesso norte e a liberação da verba, me telefonou. Primeira pessoa ligou para mim. Diz: olha, Nedel, eu quero te cumprimentar porque é uma luta muito antiga tua, que não é só minha, outros vereadores, a Delicel já nos ajudou muito, né? Mas agora finalmente está já liberada a verba. O que falta? Eu recebi a notícia hoje de que o projeto está em atualização
porque especialmente falta essa parte da desapropriação, né, que vão... É um elemento significativo, inclusive, né? Exatamente. Mas o projeto, antigamente foi feito o primeiro projeto muito amplo e muito de elevado valor. Então, se alterou o projeto para fazer uma pista um pouco menor, mas que resolve toda a situação do Porto Seco. Então, atualizamos esse projeto, feito ainda na administração anterior, não na administração do Fogaça. Esse projeto foi atualizado e foi feita uma previsão de desapropriação de várias famílias. Foi mandado a Brasília e finalmente então veio a aprovação. Agora ele está sendo atualizado e deverá ser remetido novamente a Brasília para que então seja finalmente concretizado com a abertura da licitação e o início da obra. Eu tenho uma convicção muito grande de que efetivamente agora sai. Aqui o Jackson sabe e o Nédio também o quanto nós trabalhamos ao longo dos últimos anos. Por isso é extremamente importante estar com o Nédio aqui, porque nós cerramos fileiras na Câmara, independentemente de posições político-partidárias. Isso é uma lição, eu digo aos nossos telespectadores, para muita gente em Porto Alegre. Não fazer de um evento dessa magnitude uma grenalização permanente. Nós nos unimos, antes mesmo da gente encaminhar uma série de questões do próprio Acesso Norte, nós trabalhamos para legalizar os terrenos, porque outro problema em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, eu soube inclusive que em São Luís Gonzaga, que é a sua terra, tem muita coisa ainda por legalizar em termos de estrutura urbana. Isso é um problema das cidades brasileiras. Então, a legalização dos lotes teve que ser encaminhada, toda essa questão de projeto modificada, isso envolveu a gente, envolveu o ministro, e eu acredito que agora, inclusive pelas últimas notícias, nós estamos no caminho certo. Ou seja, o Acesso Norte será feito e nós teremos as condições plenas desses grandes caminhões não só acessarem o porto, mas principalmente também o seu deslocamento em direção a Fiergues, em direção à Freeway. Nessa parte da legalização dos terrenos, teve um trabalho muito forte do então secretário Idenir Sequim, que realmente conseguiu destravar a legalização da área. E permitiu também, especialmente, que os usuários do Porto Seco pudessem ampliar a sua área comprando a área contígua, né? Isso foi muito importante também, porque na época da idealização do projeto Porto Seco, que é mais de 30 anos, né? Não existiam essas carretas enormes, então hoje era necessário ampliar o pátio para que essas carretas possam circular. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta. Pra mim, economizar é comprar bem tranquilo, bem crocante, bem novinho, bem fresquinho. Pra mim, economizar é... Pra mim, economizar é comprar... bem macia. Bem bonito. Bem moderna. Bem assado. bem fofinha, bem divertida, Bem madura. bem felpuda, Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho. bem gelada. bem quentinha. Bem pertinho. Economizar é comprar Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos,
Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema DOMS de ensino. Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer, regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. Retornamos com o nosso Porto Alegre em Revista, com edição inédita sempre às quintas-feiras, às 22 horas, além das reprises durante a semana em horários alternativos. Nosso programa que também está no YouTube e nas redes sociais, sempre com o patrocínio do Sistema DOMS de Ensino, Melnick Even, Hotel Plaza São Rafael, Cresci RS, Giovanella Espaço de Eventos e Buffet Dona Laura. O tema de hoje, como eu falei no bloco anterior, é o Complexo Logístico Porto Seco. Jackson Castro, em 2012, passou pelo Porto Seco cerca de 15 milhões, um montante aproximado de 15 milhões de toneladas pelo Porto Seco, que acabaram sendo distribuídas aí para a cidade, para o estado. Exatamente. O Porto Seco recebeu, nesse ano de 2012, em torno de 15 milhões de toneladas que foram distribuídas, né, através de caminhões pequenos para toda a cidade e para todo o estado do Rio Grande do Sul, e algumas, inclusive, de carga internacional. Né, nós operamos hoje no sistema de cross-docking, né? As empresas vêm, recebem dos caminhões grandes, distribuem dentro do seu depósito e ali faz a distribuição em pequenos veículos para dentro da cidade. Por isso, a estratégia do Porto Seco está localizada na zona norte de Porto Alegre, que é justamente a nossa via principal, que é a Freeway, de ligação com o resto do país. Né? Ampliando também a revitalização da Zona Norte, sempre muito debatida e muito importante para a cidade. Sem dúvida. A região da cidade que mais cresce nesse momento, em termos comerciais e industriais, é a região norte. Então, o Porto Seco faz parte dessa revitalização, ele se aproximou mais da cidade. Né? E sempre houve uma demora para algumas coisas. Né? Eu queria, inclusive, insistir nesse tema com o nosso telespectador, porque a burocracia do Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, estou falando tanto do ente federal, estadual quanto municipal, é muito grande. Eu mesmo, quando cheguei na SMIC, a situação do Porto Seco era caótica, porque nem alvará, na verdade, poderia ser dado porque não havia legalização dos espaços. Então, nós tivemos que fazer uma força-tarefa com outras secretarias para dar conta disso. O Nedo relatou brevemente, mas podia ter falado muito mais, inclusive, da dificuldade que nós tivemos para, num determinado momento, até achar o projeto. Tá? O projeto vai, vem, fica em que secretaria, estava na SPM, estava na SMOV, o ministro esperando e o ministro com uma grande disposição e disponibilidade de nos ajudar. Então também teve esses entraves burocráticos, eu acho que isso é tremendamente ruim para Porto Alegre, né? Deus sabe o quanto nós temos nos debatido com essas questões. Portanto, Nédio, eu acho importante agora também o acompanhamento par e passo da feitura do Acesso Norte. Exatamente, Adeli. Eu devo ir a Brasília em breve e vou lá no Ministério das Cidades, né, fazer contatos. Mas o importante é enviar realmente o projeto atualizado o mais rápido possível. Isso está sendo feito. E eu acho que em breve isso será solucionado. Mas eu queria também falar de uma dificuldade que nós temos. É uma dificuldade tributária. O imposto sobre serviços de logística em Porto Alegre é ainda 5%. É extremamente elevado. E o entorno, a região metropolitana está ampliando o seu complexo logístico. Canoas, por exemplo, uma novidade no momento. Canoas está fazendo um grande complexo logístico lá e o ISSQN é 2%. Então,
é um problema que já nos foi trazido para a Câmara, nós estamos estudando, não foi possível fazer o ano passado, nós vamos ver se esse ano nós encaminhamos, que na verdade não é uma redução de imposto, é uma equalização com o mercado, porque Gravataí, Cachoeirinha, Canoas estão se habilitando e agora também Eldorado do Sul. Talvez dessa forma a gente complemente todo o Porto Seco, porque ainda há, né, já com espaços ociosos, espaços vazios, possíveis, terrenos de serem vendidos para outras empresas. Caso contrário, o que vai acontecer? As empresas vão para outro lugar. Estava acontecendo isso recentemente, eu sei que o projeto está indo para a Câmara com as empresas franqueadas aqui de Porto Alegre, os franqueadores, melhor dizendo. Então, nós temos que ter, de fato, uma equalização, para não cair nessa disputa que vira uma guerra fiscal. Exatamente. Sim, até porque Porto Alegre tem se tornado, ao longo dos últimos anos, sempre uma capital de serviços. E o transporte e a logística estão inseridos nesse sistema, de logística principalmente, né? Hoje, a gente fala em logística e muitas pessoas não conhecem como funciona uma operação de logística, no caso, para distribuição de bens e mercadorias, como é feita no Porto Seco hoje. Não é uma coisa tão simples, eu estou vendo que nós temos cursos técnicos e tecnólogos em logística aqui em Porto Alegre, né? Então isso significa que tem que ter um conhecimento também para operar esse tipo de trabalho. Eu queria dizer, inclusive, fazer coro ao Nedel, nisso nós sempre tivemos uma grande parceria na Câmara Municipal, da diminuição, ou melhor dizendo, a equalização dos tributos, porque quando nós mexemos e diminuímos o ISS das empresas de tecnologia da informação, nós acabamos legalizando um conjunto de empresas que acabou aumentando a arrecadação de ISS em Porto Alegre. Exatamente, nós precisamos incentivar as indústrias ainda a se instalarem lá, porque outros grupos estão nos procurando já, mas um dos empecilhos realmente a tributação. Vereador Nedel, o projeto Porto Seco, que possui mais de 40 anos de existência, essa que é a verdade. O que o senhor destaca de evolução, a principal evolução nesse período todo? Olha, realmente assim foi uma vantagem na circulação de Porto Alegre, né? Os caminhões grandes vão direto ao Porto Seco e depois são distribuídos em caminhões menores. E isto melhorou o trânsito. Não é que tenha melhorado, porque também o trânsito com esse volume de veículos, né, que circulam em Porto Alegre, a nossa frota já está em 800 mil veículos, fora 200 ou 300 mil do interior que circulam em Porto Alegre. O nosso trânsito está complicadíssimo. Mas se não fosse o Porto Seco, isso seria muito maior, muito mais problemático. Uma coisa que atrapalhou um pouco o Porto Seco foi dividir a sua área, porque lá agora tem também o complexo do Carnaval, né? E isso retirou uma área do Porto Seco, de alguma estrutura lá, de postos de serviços, né? E está impedindo também o SESC Senat colocar uma área lá para a qualificação da mão de obra, que é extremamente importante, e agora com os cursos do governo federal através do Pronatec, que oferece cursos gratuitos para a formação de mão de obra, isso aí atrapalha um pouco, né? Jackson, 3.000 empregos diretos gerados pelo Complexo Logístico Porto Seco. Exatamente, Saída. Atualmente nós geramos 3.000 diretos, tá? E no mínimo 3.000 indiretos, que são aqueles prestadores, na área da cozinha, da segurança, né, da manutenção, enfim, e de prestadores de serviços para transportadoras e operadores logísticos dentro do Porto Seco de Porto Alegre. A Tatiana me informa que temos 2 minutos para os recados finais, começando pelo nosso comentarista Delicel. Eu acho que na questão que o Nedel levantou sobre o Complexo Cultural Porto Seco, o Sambódromo,
ele tem que ser mais bem utilizado durante o ano inteiro. Na sua parte interna, nós podíamos ter absolutamente uma parceria com o SESC-Senat de fazer todos os cursos no Complexo Cultural Porto Seco. Não tem sentido ter apenas as arquibancadas lá, que podiam ser utilizadas as partes inferiores totalmente para a escola. Lá deveríamos estar operando escola de logística, escola de todas as necessidades que nós temos para o Porto Seco. Eu espero que a Câmara Municipal, espero que a Prefeitura Municipal, que o prefeito Fortunati, atento às demandas da população, invista nessa questão da qualificação do Complexo Cultural Porto Seco em sinergia, em diálogo com o Porto Seco. Vereador Nedel. E não seria só para o Porto Seco, porque ao lado do complexo turístico ali, do Carnaval, está a nova DIC, né? Sim. Então, que também poderia ser ocupado para a formação de mão de obra. Então, eu tenho certeza absoluta que o acesso norte do Porto Seco trará uma vantagem muito grande para toda a região, especialmente para a nossa querida cidade de Porto Alegre. Recado final, Jackson Castro. Finalmente, nós transportadores estamos vendo, né, o grande sonho do acesso norte, que beneficiará toda a região da cidade, chegando justamente à sua concretização agora. Né? E nos orgulha muito, nesse momento, dividir isso com o Nedo e com a Adeli, que têm sido parceiros na Câmara, junto com o prefeito também, e com o governo federal nesse sentido. E neste ponto, estamos encerrando mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.